Em um levantamento encomendado pelo Instituto Millennium aos institutos Locomotiva e Ideia, mostram que 90,5% acham que o valor deveria ser reduzido pelo Supremo Tribunal Federal. 9 entre 10 brasileiros consideram que o valor do fundo eleitoral, de quase 5 bilhões de reais, 4 bilhões 900 milhões de reais, é muito superior ao que deveria. Portanto, Cidade 360 entrevista agora a diretora executiva do Instituto Millennium, a Maria Helena dos Santos, sobre a pesquisa. Marina, bom dia, obrigado, viu, por atender aqui ao Cidade 360. Imagina, obrigada a vocês, bom dia a todos. Reinaldo Cafeu. Aqui é o Reinaldo Cafeu, comigo o Ricardo Bizarra. Maria Helena, quais são os principais dados que essa pesquisa levantou? O principal dado que ela levantou foi esse que vocês acabaram de falar, né? 9 entre 10 brasileiros consideram que no julgamento do STF, que foi iniciado ontem, que hoje continua, eles deveriam optar por reduzir, né, essa proposta de quase 5 bilhões para o fundo eleitoral nas eleições desse ano. Então, tem uma mensagem muito clara da população de que esses valores estão completamente fora da realidade em um momento como esse que o Brasil atravessa. Então, você colocar essa dinheirama em campanhas de político. Então, agora, essa mensagem foi a mais forte, né? Importante. O ministro André Mendonça, né, que chegou recentemente no Supremo, ele já declarou seu voto, né? Ele acabou votando na quarta-feira. No caso, ele coloca que os valores tinham que ser o que foi em 2020, né? Você acredita que isso, de alguma maneira, pode motivar outros ministros também a seguir na mesma toada, ou esse Supremo do modelo que está aí e muitas vezes até extrapolando, né, aquele coisa da proteção da Constituição, pode de alguma forma validar esse volume que, como você colocou, né, o brasileiro está indignado com a dimensão desse valor e a magnitude que isso representa e as carências que o país tem em outras áreas, né? Não, perfeito. É muito interessante porque a gente pergunta o que se tivesse que resumir com uma palavra o sentimento em relação ao fundo eleitoral, e as palavras que aparecem são roubo, injustiça, absurdo. Então dá para ver, né, quão forte é esse descontentamento e quão fora da realidade estavam os políticos que aprovaram, né, esses valores, né? E o grande questão no STF, e eu acho que é isso que a gente precisa realmente divulgar isso ao máximo, né, e tentar pressionar, é que da maneira como está hoje o fundo eleitoral, você tem uma classe política ali no Congresso que decide o valor, porque não importa qual o valor que o Executivo envia, eles podem aumentar esse valor, né? Depois, mesmo que o presidente vete, eles podem derrubar esse veto. Então, no fundo, eles estão definidos quanto de dinheiro vão para eles, porque essa definição é de acordo principalmente com o número de parlamentares dentro dos partidos. Então, os partidos praticamente decidem quanto que vai ser desses recursos, depois vai para eles, e a distribuição, isso é um dado também bastante importante, essa distribuição está muito concentrada nos caciques políticos e em quem eles decidem. Então, na verdade, tinha toda uma teoria por trás do financiamento público que seria democratizar o acesso e fazer com que ele fosse mais representativo da sociedade, não ficasse dependente de quem tivesse maior poder econômico. Mas a gente abriu os dados, eu sou uma das autoras de um paper do Instituto, de um artigo do Instituto, que abriu os dados de como isso foi empregado em 2018, que foi quando a gente teve a única eleição até agora para o Congresso, depois da entrada do fundão, e a gente mostra que eles são absurdamente concentrados. Para vocês terem uma ideia, cerca de 5%, assim, você tem em inúmeros partidos, em 9 partidos, 5% dos candidatos recebem metade dos recursos. Em alguns partidos, isso significa 2 candidatos. Então, assim, são muito concentrados. E quando a gente olha por poder econômico, são bem mais concentrados naqueles que declaram maior patrimônio. Então, candidatos com patrimônio acima de 2 milhões recebem 8 vezes mais do que candidatos com patrimônio até 100 mil reais. Então, assim, você não cuidou disso, muito pelo contrário. E o que é pior de todos os dados que a gente encontrou, candidatos à reeleição recebem mais de 10 vezes o valor de candidatos novatos. Então, candidatos à reeleição recebem R$1 milhão, enquanto candidatos novatos
recebem em torno de R$93 mil. Então, isso mostra que toda essa ideia que tinha de que, não, agora que foi proibido, né, o financiamento das empresas, vamos criar um mecanismo público que possa dar igualdade de oportunidades. Nada disso. Então, eles decidem o valor, eles decidem como alocar esse valor e eles decidem isso para se perpetuar no poder. Então, é muito injusto. E isso, que é muito importante, isso foi com os dados lá de 2018, em que o fundo era 1,7 bilhões. Imagina agora com 5 bilhões, é um absurdo. São 7h36, estamos entrevistando a Marina Helena Santos, que é diretora executiva do Instituto Milênio. Marina, esta questão que você colocou agora, me parece que a população tem que ficar atenta, né? Porque esta questão do abuso econômico, lá atrás, o fundo eleitoral nasce porque a corrupção correu solta, aquela coisa do lobby, da troca. Mas, com este modelo que vocês pesquisaram, que já era uma sensação de todos nós, fica evidente que nós podemos perpetuar no poder uma certa oligarquia política, né? Não sei se você enxerga da mesma maneira, porque à medida que os recursos vão para os principais candidatos, para os caciques, o cidadão comum olha para tudo isso e para eu não tenho como concorrer com esse que tem um nome, né? Acaba gerando uma certa distorção e ao mesmo tempo abre muito a possibilidade de não ter uma renovação forte no Congresso. Exatamente. Esse tipo de comportamento, ele está, no fundo, dificultando a alternância do poder, né? E dificultando que a sociedade realmente esteja representada lá. Então, há um risco, sim, a nossa democracia, de uma certa maneira, por perpetuar essas mesmas pessoas. Então, tem toda uma falácia aí, tem toda essa ideia de dizer, não, a gente precisa de... É isso que você escuta, né? Quando aprovou e ainda se aprovou o aumento, a gente até tem uma declaração até do presidente aí da Câmara ontem dizendo, querem demonizar os políticos, mas a gente precisa desse dinheiro porque é importante para a democracia. A gente sabe que, no fato, olhando os dados e evidências, e foi isso que a gente fez, não é. Então, de novo, esses políticos estão se apropriando do orçamento, de valores elevados do orçamento, e é exatamente isso, eles podem expulsar novos entrantes, porque com esses valores, se com 1,7 já foi feito esse estrago, imagina com 5, os valores de tudo da campanha vão ser muito maiores, você vai ter uma inflação muito alta, porque as campanhas vão ser muito mais caras, então você vai ter campanhas muito mais caras, e isso acaba dificultando exatamente essa democratização que, teoricamente, o fundo deveria. A gente sabe que a diferença entre a teoria e a prática normalmente é muito grande, né? De boas intenções, a gente sabe que... Ô Marina, se a gente pensar como cidadão, além de nos indignarmos com isso, o que você entende que a população poderia fazer? Porque nós estamos agora, neste momento, na mão do Supremo. Claro que tem uma corte importante, tem essa votação, mas que movimento, além de redes sociais, além das entrevistas, você entende que o cidadão poderia responder a esse exagero dos recursos públicos canalizados para o fundo eleitoral? Acho que ficar de olho, pressionar os seus parlamentares e dar um recado de que a utilização desses recursos deveria ser penalizada nas urnas, né? Então, eu acho que, da maneira como isso está sendo feito, é impressionante, né? Que a gente veja que essa foi uma das votações com larga maioria. A gente tinha... todo mundo ali da base, da oposição, de todas as ideologias, então uma união aí, né? Quando isso acontece, a gente imagina o que está por trás. Então, eu acho que a população pode, sim. Primeiro, uma coisa que é muito importante, eu agradeço muito esse espaço aqui, porque as pessoas estão muito descoladas do que está realmente acontecendo de importante no país em termos da política, né? Elas precisam entender o que está acontecendo. Então, essa foi uma, né? Quando a gente perguntou para as pessoas do fundo, cerca de 40% nem sabiam dessa existência, né? E a gente tem 2 fundos, ainda tem o partidário, que financia os partidos. Então, a gente tem mais ali 1 bilhão ao ano que já vai para os partidos para serem financiados. A gente tem hoje pagamento para esses deputados, além dos salários, né, todas as verbas de gabinete. Quando você pega todos esses recursos, tem um estudo que mostra que é mais de 500 vezes
a renda média de um brasileiro. Na maioria dos países isso é em torno de 40, nunca seria esse absurdo, e a gente sabe que isso também é empregado de alguma maneira nessas campanhas, e enfim, para conquistar apoio. Então, assim, é uma infinidade de recursos que se tem exatamente para se perpetuar ali. E isso é um absurdo ser feito com dinheiro público, né? Se fosse feito com dinheiro deles, mas estar usando dinheiro público para essa situação realmente é muito triste. Então, eu espero que a população... É importante esse papel de informar o que está acontecendo, né? De trazer essa consciência e que com isso as pessoas votem melhor e cobrem, né? É muito importante cobrar o seu parlamentar. Marina, como a nossa audiência é rotativa, né, tem algumas questões aqui que eles acabaram mandando. Esclarece para a população mais leiga, né, qual é a diferença do fundo partidário, do fundo eleitoral, né, como é que esses valores são alocados para servir aos partidos políticos e também às candidaturas políticas, por gentileza. Perfeito. O fundo partidário, assim, a gente já tem há bastante tempo, né? Depois que a gente teve a redemocratização, e se entendeu que era importante você financiar os partidos para que a democracia... Aliás, é bem pior que isso, tá? O fundo partidário, na época da ditadura, quando você passou a ter só 2 partidos, se veio com essa historinha de que você precisava ter um fundo para alocar entre esses 2 partidos. Então, ele tem uma origem ruim, mas depois da democratização se viu que isso era importante para manter a democracia. Então, a gente já tem há bastante tempo um fundo que hoje está em torno de 1 bilhão por ano, que é utilizado para financiamento dos partidos. É esse que a gente vê quando a gente vê que usou jatinho, que usou nas mais diversas, né, enfim, para pagar advogado, né, de político preso e etc. Então, a gente já tem esses para pagar salário, né, daqueles candidatos que estão aí concorrendo e que estão fora, né, não estão trabalhando, então você vai ainda paga salário para eles. Então, a gente já tem esse fundo partidário que já é complicado, porque a grande questão é como é que esses partidos não conseguem criar uma base e vender ideias e vender valores e que com isso consigam ter esse próprio apoio vindo da sua base eleitoral. Então, tem esse problema, esse tipo de dinheiro acaba fazendo com que muitas vezes os partidos e os políticos se distanciem das suas bases, porque chega um rio de dinheiro e aí está tudo resolvido, né? E o fundo eleitoral, então tem esse que é para os partidos, que é anual, né? E fora isso, a gente tem o fundo eleitoral, que é apenas para os anos de campanha. Então, ou as campanhas municipais, né, de vereadores, ou agora como de presidente, governadores e Congresso. Então, são separados esses recursos. E o fundo eleitoral, então, acima daquele de R$1 bilhão anual para partido, você ainda tem essa proposta agora de quase 5 bilhões, 4,9 bilhões, para financiar campanha de político. Então, é bastante dinheiro nosso. Uma farra, né? É uma farra de recursos. Nós pagadores de impostos, é complicado. O Ricardo Bizarra tem uma pergunta. Oi, Marina, bom dia, viu? Obrigado pela sua participação. A gente percebe que as cidades, cada dia que passa, buscam mais recursos através dos seus deputados federais, estaduais, por meio de emendas parlamentares, cada vez mais as mínguas, né? A gente recebe cada vez menos emendas parlamentares e recursos para os municípios. Seria, no caso, possível uma transposição desses valores milionários do fundo partidário para esse tipo de ação voltada mais diretamente a abastecer os municípios com recursos? E uma outra pergunta, o Instituto Milênio continua cruzando essas informações, como que as pessoas podem ter acesso a essa transparência nos dados? Bom, começando pela primeira e depois eu falo do Milênio, e vai ser um prazer, né, ter vocês lá e recebendo essas informações. A gente está fazendo um projeto muito legal. Mas em relação às emendas parlamentares, no início, quando o fundo foi criado, a ideia era que ele retirasse recursos, não seriam novos recursos, seriam recursos do TSE, da fiscalização, né, e recursos de emendas parlamentares. Agora, na verdade, não é mais assim. Então, podem ser qualquer recurso. Então, esses recursos podem estar vindo da saúde, da educação. É bem interessante que 96% dos entrevistados reconhecem que esses recursos seriam melhor empregados em saúde e educação. É óbvio, né? Se o Estado não consegue fazer o óbvio, o mínimo
o mínimo do mínimo, como é que ele vai financiar a campanha de político. Mas, enfim, a questão das emendas parlamentares, agora tem uma outra questão das emendas parlamentares que é um vício muito grande, porque da maneira como existe hoje a separação de poderes no Brasil, o desembolso dos recursos deveria vir do Executivo. O Legislativo faria as leis e fiscalizaria como que elas estão sendo implementadas. O que acontece quando você começa a ter volumes altos de emendas? E assim, é uma pena, porque não estão indo para Bauru, mas estão indo para muitos lugares do Brasil, porque a gente nunca teve tanta emenda parlamentar assim no Brasil como agora, né? Então, qual que é o problema? Esse dinheiro, ele vai carimbado, hoje em dia, da maneira que vai, até o relator que decide para onde ir, não é mais igual pelos parlamentares, né? Não tem mais essa distribuição, não, você pode decidir dar mais aqui, mais para ali, como a gente vê, tem municípios que receberam muito dinheiro, outros nada. Então, fica a discricionariedade ali de um político e ele acaba colocando na sua base para ser eleito. Mas esse não é o papel do parlamento. Esse não deveria ser o parlamento. Esse é um papel do Executivo, alocar esses recursos. O parlamento deveria fiscalizar a alocação desses recursos. Dizer, peraí, aqui não está vindo, ou está vindo e está sendo mal gasto. Esse deveria ser o papel do parlamentar. E isso no Brasil é muito, né, as pessoas não sabem disso, elas acham, eu vou pedir ali para o deputado que ele vai me resolver, mas não deveria ser assim, né? Então isso já é um erro que faz com que muitas das vezes a gente tenha um caos aí, acaba perpetuando muitas vezes os mesmos no poder, porque não dá para você ter uma infinidade de recursos do orçamento e dizer que é meu. Não é. É de direito do cidadão esse recurso, né? Não é agora, o Marina, deputado em relação é de direito do cidadão. Em relação aos dados, então, que vocês levantaram, como é que a população pode acessar, por favor? Nós temos o site Instituto Millennium, né? Millennium com 2 L's e o M no final. Podem nos seguir, tem todas as redes sociais do Instituto Millennium também. A gente sempre divulga esses estudos que a gente está fazendo e a gente tem feito estudos de política pública quinzenais. Então, a cada 15 dias tem um novo tema que a gente está debatendo, trazendo grandes especialistas também sobre esses temas. E muito interessante, a gente tem um videocast também do Instituto, em que são verdadeiras aulas sobre aqueles temas. A gente normalmente, além dos autores, chama bons convidados especiais. É um bate-papo muito bom. Então, convido vocês a seguirem o Instituto. Muito bem, essa foi a Marina Helena Santos, diretora executiva do Instituto Millennium. Um bom dia para você, obrigado por nos atender e parabéns pelo trabalho. É isso, muito obrigada a vocês. E também, se eu puder fazer um spoiler aqui, quem tiver interesse, eu também falo de tudo isso nas minhas redes, Marina Helena BR, tá bom? Perfeito. Muito obrigada a todos. Maria Helena BR, vamos seguir a Maria Helena BR aqui. Marina Helena BR. Perfeito, então a Marina Helena Santos esteve conosco aqui.